Pois bem, iniciei aqui a gravação. Bom dia aos que entraram depois. Estamos no livro de atividades, unidade 2, página 1. Primeira, o sumário. Nós vamos fazer uma relação hoje entre textos, por isso eu vou manter aqui no sumário para vocês. Nosso programa. Vou falar hoje a respeito dessa relação. O que tem em comum entre uma história em quadrinho e uma notícia? Vou falar dessa relação. Esta semana vocês não têm atividade. E na próxima semana é o nosso recesso. Okay. Olha, eu tinha fechado os microfones, mas alguém aí abriu. Então, quem abriu, olha aí. Eu tinha fechado todos os microfones. E quando nós voltarmos do recesso, presta bem atenção nisso, quando voltarmos do recesso, a primeira semana de agosto, nós ainda vamos usar o volume 2, tá certo? Essa unidade 2, vamos fazer atividades dela, tá? Interpretar alguns textos. E na segunda semana, após o recesso, nós vamos iniciar a unidade 3. Estou falando isso por uma questão de organização de vocês, para saber até onde vai. Pode deixar anotadinho aí, tá? Então, repito, hoje vamos fazer a relação entre o conteúdo da unidade 1, História em Quadrinhos, e o conteúdo da unidade 2, Notícias. Semana que vem, recesso, não há atividade. Primeira semana de agosto, unidade 2, vamos analisar notícias, como elas funcionam, por que eu preciso saber interpretar uma notícia, vamos nos aprofundar nisso. Segunda semana de agosto, começamos o volume 3. Beleza? Certinho? Pois bem, pessoas, vejam só. Nossa última aula, nós começamos a falar de histórias em quadrinho. Vocês me contaram das histórias que leem, muitos contaram, que começaram as leituras com histórias em quadrinho. Citaram algumas, né? Citaram Turma da Mônica, ganhavam histórias em quadrinho. Pois bem, interpretamos, né? Interpretamos uma historinha. A história em quadrinho é um texto narrativo. Misto. O que significa misto? A história em quadrinho, ela tem a linguagem verbal, que são as palavras, e ela tem a linguagem não verbal, a imagem. Ela é construída assim. Acontece até da história em quadrinho ser somente não verbal, né? Pode aparecer, pessoal. O desenho pode acontecer. Mas Helena, por favor, desligar o seu microfone. Helena Marique. Olhem aí, porque eu havia desligado aqui todos os microfones. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu havia desligado e alguém ligou de novo depois. Acho que agora desligou de cabeça. Então tá. Então, meninos aí no chat também. Sem escrever no chat por enquanto. Eu não vou bloquear o chat não, mas eu vou pedir por enquanto que vocês não escrevam. Tá? Depois, na hora de participar do conteúdo, aí sim. Tá? Olha só, voltamos aqui. Todos em silêncio, voltando aqui, concentrando, olhando ou para a tela ou na apostila. Eu disse que podem aparecer algumas histórias em quadrinho somente de imagem. Pode acontecer. Mas o normal é que ela seja mista. Na verdade, gente, o que acontece é a que tipo de público a história em quadrinho se refere. Tá? Ela tá para quem? Quando ela quer atingir um público mais amplo, a imagem funciona melhor porque atinge, inclusive, quem ainda não aprendeu a ler. Né? Inclusive, quem não aprendeu a ler.
Pois bem, e o que tem a ver? Como eu posso associar uma história em quadrinho com a notícia? Texto narrativo. História em quadrinho é texto narrativo igual a notícia. Notícia é texto narrativo. Só que num outro aspecto, completamente diferente em relação à estrutura. Primeiro, o que é o texto narrativo? Conta uma história. Contar a história significa: tem um lugar onde aconteceu a história, tem um tempo, tem personagens e tem a história em si, tá? A notícia tem que fazer isso. Nós, ultimamente, somos bombardeados por muitos tipos de notícia em ambientes diferentes. Antigamente, a gente tinha notícia assim, tínhamos a notícia na TV, o jornal da TV, e a notícia impressa, né? Agora não, a gente tem a notícia na internet, a gente tem notícia nas redes sociais, a gente tem notícia de diversas maneiras. Mas, independente disso, toda notícia precisa dizer exatamente as mesmas coisas que a história em quadrinho diz. Precisa ter personagem. Personagem é quem estava envolvido naquilo ali. Quem está envolvido naquela história. Onde aconteceu aquilo? Aquele fato. Quem não está me ouvindo, sai e entra de novo. Pode ser um problema assim. Não está me ouvindo, sai do aplicativo e entra novamente. Às vezes melhora. Tá? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? Tá? Quando aconteceu? A notícia precisa responder a tudo isso. Então vejam aqui, vamos passando. A gente interpretou o Vida de Passarinho. A gente interpretou Vida de Passarinho. Nós fizemos aqui na aula. E vamos ao seguinte. Tá bem ledinho, gente. Vamos na fé. Vamos na fé, vamos chegar lá, porque tá indo bem devagar. Vai passando as páginas aí de vocês. Bem devagar. Temos aí o sabiá. Eu quero que vocês, à medida que forem passando as páginas, olhem aí se alguma coisa ficou em branco, se querem perguntar algo. Se querem perguntar. De qualquer maneira, depois eu vou passar o gabarito para vocês do que a gente não discutiu. Tá? Na página 6, eu quero só fazer o comentário aqui dos balãozinhos. Isso é muito marcante, né? Em quadrinho, assim, o formato. Então, balão de pensamento, balão de fala, né? O balão de grito. Vocês são bem adaptados a isso já, né? Já sabem bem. Então, também complicado para carregar. Temos aqui brincadeira de gato e rato. Tudo bem, tudo. Depois você dá uma acertada aí. Fizemos, né? Lembra esse aqui da árvore de ponta cabeça? Acho que Natan reparou, não foi? Fizemos. Ele reparou na árvore de ponta cabeça. Então, nós fomos nessa parte todinha aqui. Viu quem não estava na última aula? Essa parte toda já foi feita. A curiosidade matou o gato. Ó.
Aqui, página 11. Página 11. Acharam aí? Porque aqui a gente vai associar com o seguinte. Eu quero falar com vocês sobre intertextualidade. Quer que eu fale da 7? A questão 7? Ou página 7? Porque a questão... Tá, deixa eu falar de paráfrase. Tá, então volta aqui na 7. É bom que eu falo de paráfrase para vocês. Porque é sempre interessante paráfrase na construção de texto. Olha só, para melhorar sua capacidade de expressão, aqui, gente, questão 7, página 11. Questão 7, página 11. Para melhorar sua capacidade de expressão, exercite a flexibilidade da língua, fazendo uma paráfrase, que é uma reescrita sem alteração no sentido original do texto, a origem do ditado. A curiosidade matou o gato. Porque lá em cima tem explicação. Ali em cima tem uma explicação a respeito desse ditado. Ou seja, o gato... Já viu? Quem tem gato vê que ele é curioso, ele mete o focinho dele mesmo, cheira tudo e olha tudo. Tenho 4 gatos, fico vendo eles aqui assim. São muito curiosos de que está fazendo uma coisa, eles querem saber. Outro dia eu tava dando aula, meu gato entrou e subiu em cima do teclado do meu computador. Subiu em cima do teclado, ficou fuxicando a telinha, fuxicando. Gato é assim. Daí, essas pessoas e estes animais que metem o narizinho em tudo, acabam às vezes se dando mal, né? Daí surgiu a curiosidade matou o gato, porque se meteu onde não devia, né? Se meteu onde não devia. E aqui ele pede para você fazer uma paráfrase. O que é a paráfrase? Eu digo a mesma coisa com minhas palavras. Tá? Eu digo a mesma coisa com as minhas palavras. De outra maneira. Tá? Lógico que essa outra maneira eu vou adaptar e eu vou perceber o seguinte. Tá? Não é de outra maneira qualquer. Tá? Essa outra maneira, eu posso usar gíria? Não posso. Posso usar uma linguagem informal? Não posso. Então, mesmo essa outra maneira, tem regras para ela. Tá? Quem tinha me pedido para falar a 7? Entendeu que ela é a resposta? Alguma outra pessoa que ela é a resposta? Quem tinha me pedido foi? Davi? Davi, quer falar? Davi? Davi? Davi, gente? Você quer falar a sua resposta? Isso, Arthur, você reescreve o texto, resumindo, né? Na verdade, você faz assim, você resume com suas próprias palavras. Você resume com suas próprias palavras. Entendeu? Eu posso falar assim, ó, não era fácil ser gato na Idade Média, porque isso. Resumindo aquela parte ali em cima. Eu vou comentar sobre a tirinha aqui, que aí indiretamente a gente responde lá em cima. Indiretamente a gente vai responder. E aí eu falo da questão da intertextualidade. Veja bem, inter significa relação. A palavra inter, eu estou colocando explicação no chat. Acompanhe aí, leiam o que eu estou escrevendo no chat. Inter significa relação. É por isso que a gente tem aquelas expressões assim, internacional. Internacional,
nacional é junto, estou escrevendo separado para mostrar para vocês. Internacional significa uma relação entre nações. Ah, o jogo é internacional, o jogo é entre duas nações. Ou interestadual, relação entre estado. Ah, é um ônibus interestadual, é um ônibus que faz a relação entre dois estados. Então, existe um time, o time que é chamado internacional, ele já pegou algo que acontecia e ele colocou, porque se a gente for pensar em nomes, os nomes próprios tem nome de muita coisa, né? Tem nome de fruta, tem nome de muita coisa. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o intertextual. O que é o intertextual? Concentra aqui. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Isso vai ser importante para vocês analisarem todos os textos de vocês ao longo de toda a vida escolar de vocês. Toda a vida escolar. Todo texto é intertextual. Todo texto é intertextual. Quando eu falo assim, hoje está um dia bonito. Esta frase é intertextual. Por quê? Eu só consigo pronunciar essa frase porque em algum momento eu recebi a informação do que era um dia bonito. Então, quando eu pronuncio isso, eu estou pronunciando um texto a partir de textos que eu recebi. A gente constrói as nossas falas a partir de textos que a gente recebeu em outros momentos, em outras situações. De tudo. Ah, se eu entro na sala de aula, na sala de aula presencial ou quando entro aqui, a primeira coisa que a gente faz quando entra é falar o quê? Bom dia. Por quê? Em algum momento da nossa vida, nós recebemos essa informação de que quando a gente chega no ambiente, a gente cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós recebemos essa informação a partir de textos. Ô, professora? Oi. Minha tela tá cinza. Sai e entra de novo. Tá. Porque aí eu não tenho como mexer daqui. Então, tudo que a gente tem, todas as informações que vocês têm porque em algum momento da vida de vocês receberam estas informações a respeito de... Tá bom. A respeito de o que quer que seja por meio do texto. Então, quando você escreve, quando você fala, você está produzindo um intertexto. O tempo todo você está produzindo intertexto. Por quê? Você está produzindo o seu texto, mas baseado em textos que já existem. Às vezes, essa intertextualidade fica na cara, explícita. O que é uma intertextualidade explícita? Por exemplo, as paródias. Sabe quando você vê uma paródia e você imediatamente reconhece o texto original? Ali significa que a intertextualidade é explícita. Aqui, vai lá para a apostila, ou na tela, ou a apostila física de vocês aí. Vai para ela agora, página 11. Este é um intertexto. Um intertexto baseado em que texto? A curiosidade matou o gato. Olha isso, gente. Texto. A curiosidade matou o gato. Eu vou criar um intertexto, um texto que se relaciona com outro texto que já existe para construir o meu. Sim, um intertexto pode ser inspirado em fatos reais? Sim, intertexto pode ser inspirado em muita coisa. Para começar, tudo que a gente diz, de certa maneira, é intertexto. Mas existe aquele que é intencional. Eu quero criar. Lembra
Fomos nós que falamos sobre os quadrinhos do Maurício de Souza, que ele fez grandes quadros conhecidos com os personagens da Turma da Mônica, e ele fez a Mônica Lisa. Lembra da Mônica Lisa? Aquilo ali é um intertexto explícito, porque se você olha para a Mônica, aquela posiçãozinha dela, e você reconhece a Mona Lisa ali, né? Bateu o olho, reconheceu a Mona Lisa. Isso é um intertexto. Aí olha que interessante. O Maurício de Souza fez isso com vários quadros. Vários. Por que a Mona Lisa é o que a gente lembra mais, ficou mais conhecido? Primeiro que o quadro da Mona Lisa é um quadro muito conhecido. Então, você conhecer o texto original já te ajuda na interpretação. Segundo que a Mônica é a personagem mais famosa do Maurício de Souza. Então, a pergunta aí a respeito dos fatos reais. Tem isso. Quando eu conheço o texto original, eu vou entender melhor. Percebem aí a importância da gente sempre conhecer todo tipo de texto? Todo tipo de texto. Tá? Para eu interpretar a intertextualidade. E pode sim ser baseado em fatos reais. Charges. Tá? Ó, a referência é uma citação, tá? A referência eu cito o outro. Eu não crio um texto meu totalmente novo. Eu cito o outro para complementar o meu, mas não é o meu, não vai substituir. O intertexto não, eu crio um texto novo. Eu crio uma fábula, eu crio uma história nova, tá? Baseada num texto que já existe, nesse sentido. Então, o intertexto pode ser uma pintura? Pode. Uma música? Pode. Um estilo? Pode. Qualquer coisa. Um estilo de roupa, cabelo diferente? Sim. Sim, sabe por quê? Olha que interessante. Para a gente compreender bem o intertexto, a gente tem que compreender a relação de texto. Gente, tudo é texto. Tudo que transmite informação é texto. Nós somos textos. Sabe? Porque nós comunicamos. Meus gestos comunicam, meu cabelo comunica, a roupa que eu visto comunica. Isso comunica, então nós somos textos. E aí, quando a gente cria algo novo, a gente cria intertextos. Então, tem quadros, músicas, filme, nossa, todo gênero, gente. Todo gênero pode ser criado de intertexto. A Mona Lisa mesmo, você já deve ter visto Mona Lisa de muitos jeitos diferentes. Já vi Mona Lisa de cabelo curto, já vi Mona Lisa loura, já vi Mona Lisa de muitos jeitos. Quer ver outro muito comum? Chapeuzinho vermelho. Muito comum. A Cinderela, tem filme, tem conto. Em vez da Cinderela perder o sapatinho, ela perde o celular. Acontece. É um intertexto. Tá? Então tem muito, gente, muito. Aí, este aqui é um intertexto. Olha o que ele quis simbolizar, gente. Esse daí da página 11. Ai, 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 a curiosidade ainda vai matar o gato. Gatinho querendo pegar o peixinho no aquário. Olha isso. Um aquário. Primeiro quadrinho. Nossa, um aquário. Interessante. Aquários. Tem peixe. Eu, gato, gosto de peixe. Vou abrir este aquário. Vou meter o meu nariz onde não devo. Tudo bem. Tudo bem, Pedro? Abriu o aquário, meteu a mãozinha lá dentro. E aí já corta. Mesmo que aconteceu lá em cima que a gente não viu naquela outra tirinha que aconteceu, já corta porque, segundo o quadrinho, ele tá com a cabecinha intacta, metendo a mãozinha ali dentro do aquário. Pula pro último quadrinho, já está ele com a cabeça só no esqueleto,
falando piranhas, ou seja, não era um peixinho qualquer. Era um peixinho de muitos dentes, dentes muito afiados, que fizeram isto aí com a cabecinha dele. Devoraram a cabeça do gato. Deve ser legal aquela Ana. O peixinho devorou a cabeça dele. Ou seja, este gatinho aí que meteu a carinha onde não era chamado, ficou sem a carinha, ficou sem a cabeça. Questão 8. Observe que o quadrinho, vinheta 2, quadrinho ou vinheta número 2, não apresenta linhas demarcatórias. Vocês viram? Não tem. Ó, o primeiro tem, o segundo não. Sei fazer animação, não. Sei fazer nada. Dessa péssima com desenho, gente. Péssima. Aí a do meio não tem. Por quê? Eu vou mostrar o que tem aqui como sugestão. Então, para indicar que ele foi rápido, para indicar que não é um tempo fechado, né? Para indicar que isso pode ter durado mais de uma cena, né? Pode ter durado mais de uma cena. Olha a sugestão aqui da apostila. Quem não compreendeu bem, olha aqui. Sugestão. É possível que não tenha linhas demarcatórias na vinheta 2 para indicar que a ação do gato foi muito rápida, quase instantânea. Assim que ele viu o aquário, saltou sobre ele sem pensar duas vezes e enfiou a pata e o focinho para pegar os peixes. É possível entender também que o gato estava se sentindo dono da situação, sem limites ou impedimentos para pegar os peixes, já que a ausência de linhas demarcatórias pode dar a ideia de espaço limitado. E acho que a gente pode pensar no sentido ainda assim, que é no sentido de não ter um limite para a cena toda. Isso pode ter durado uma cena, como pode ter durado mais, porque, por exemplo, tem a cena dele abrir o aquário, depois a cena dele fechar o aquário, né? Fechar o aquário, ou colocar a mão dentro do aquário. Depois a cena dele ser atacado pelas piranhas. Então, na verdade, ele representou várias cenas em uma só. O restante ficou só na nossa cabeça, na nossa imaginação. Várias cenas em uma situação só. E aí deixou sem as linhas demarcatórias para indicar isso. Ó, não é só isso que você está vendo, não. Não é só essa cena que você está vendo. Tem cenas parecidas, tem cenas que se complementam. Ficou claro? Alguém não entendeu ainda? Arthur acertou, beleza? Então, é para indicar que a cena é muito maior. Você pode resumir dessa maneira. Indicar que a cena é muito maior. Está falando da questão microfone. Tem gente, eu não digo, lógico que eu acho que tem uma exagerada ali no fato de ter as piranhas como estimação. Vou repetir já. As piranhas como estimação dentro de um aquário. Davi, o sentido geral, porque eu acho que resumir tudo que está sendo falado ali na apostila, é que o quadrinho 2 ele ficou sem as linhas para indicar algo que é mais amplo. Algumas cenas ficaram ocultas. Tá? Então, ele indica mais acontecimentos. Por isso, ele não fechou o limite, tá? com as linhas demarcatórias. Deu para pegar, Davi? Beleza. Aqui, voltando à questão para a gente aí, sem entender, eu acho que piranhas no aquário, não sei se acontece. Eu não vou falar que não acontece, porque esse mundo é muito doido e as pessoas são muito doidas também, então eu não me espantaria. Mas sabe que uma vez, quando eu morava no Nordeste, eu dei aula em eu era voluntária numa escola rural. Eu ia todo sábado como voluntária dar aula numa comunidade rural. E
eles não tinham que me pagar, enfim, era um projeto que eu fazia parte. Só que era muito interessante, as pessoas da comunidade eram pessoas muito, muito carentes, muito carentes. A escolinha era bem pequenininha, tinha 2 salas de aula, a escolinha toda, gente, tinha 2 salas de aula. E era bem rural mesmo. E lá eles tinham um lago assim com algumas piranhas. E eles achavam sempre que eles tinham que me dar coisas. Sabe, eles não precisavam me dar nada, não precisavam, mas eles sempre achavam. Então me davam muita fruta. Eu saía da aula e ia embora para casa, parecia que eu tinha voltado da feira. Porque eles me davam as frutas, me davam as coisas todas que eles produziam lá. Para eles era uma maneira de me agradecer. Por que eu tô falando isso? Porque aí eu terminava a aula, tinha sempre alguém que me convidava para ir na casa comer um peixinho. Quando eu chegava lá, que eu olhava pro prato, tava aquele dentão da piranha lá. Porque ela tem uns dentes enormes, enormes. Eu chegava lá, olhava pro prato, tava aquela cara. Eu tenho problemas com cara de peixe, gente. Eu tenho muitos problemas com cara de peixe. Não consigo. Quando eu vou comer peixe, que eu vejo a cara dele, fico com muitos problemas. Olhou pra mim, mesmo morto, já não consigo comer. E ficava com aquela boca gigante, cheia de dentes, olhando pra mim. Eu nunca perderia minha cabeça que nem ele aí. Eu não ia meter minha cabecinha num lugar como aquele ali. Pois bem, na tirinha do Laerte nós temos um aquário e cheio de piranhas. Olha a construção que ele fez, gente, que interessante. Ah, se bobear tem. Ah, mas sabe que eu já comi jacaré? Arthur, eu comi jacaré. Já comi jacaré. Feio falar isso, muito feio falar isso. É. Mas não foi escondido não, tá? Não foi de maneira ilegal não. Foi legal. Aqui, olha que legal. Ele colocou as palavras representando a cena. O que era a primeira cena? O aquário. O que era a segunda cena? Cheio de... Ó, não tem limite. As reticências. Cadê as linhas demarcatórias? Não tenho. Suspense. Porque até no segundo a gente nem percebe tanto, né? Que são piranhas. É bom mesmo, mano. E no terceiro? Piranhas. Olha o dentão dela lá. Letra A. Letra A, página 12. Questão 9. Você observou a economia de palavras. Síntese, sintetizar é resumir. Que Laerte fez? Porque ela foi assim tão econômica. Quer passar rápido. Transmitir rápido uma informação, uma leitura rápida. Quando eu quero que a leitura seja rápida, eu preciso... Por isso eu preciso pensar primeiro na minha intenção. Qual a minha intenção em se produzir um texto? Então, qual foi a intenção do Laerte? Ser rápido. Transmitir uma mensagem de maneira rápida. Ok aí? Letra A. 9. Transmitir informação de maneira rápida. Questão B. Como poderia ficar a fala do garoto caso Laerte não tivesse economizado palavras? Vou acrescentando. Olha uma sugestão. Fala do garoto. Não é fala do garoto, né, gente? É fala do gato. Falei garoto. Bom, ficaria a fala do gato. Gatinho chegando. Estou vendo um aquário. Gato, né? Viu o aquário. Estou vendo um aquário e ele está cheio de peixes. Gosto de peixes. Vou pescar alguns. Nossa, são piranhas e elas quase acabaram comigo. Quase acabaram comigo. O gato meteu o nariz onde não era chamado e a curiosidade quase matou o gato. Imagine o seguinte diálogo. Eu preferia que, em vez de copiar, você respondesse com suas palavras. Sabe o que você vai fazer nessa questão? Em vez de mostrar para vocês aqui. A letra B. Você vai contar. Você vai transformar. Acabei de falar a letra B.
A letra B é isso mesmo. Arthur, você vai contar com suas palavras a cena. Imagina, você pode imaginar isso como se você fosse o gato, ou não, como se você fosse alguém observando, e aí você vai descrever a cena. É isso que você tem que fazer na letra B. Eu li o que estão sugerindo aqui na apostila, mas essa não é a única resposta não, tá? Ó, eu li aquilo ali. Estou vendo um aquário e ele está cheio de peixes. Vou pescar alguns. Nossa, são piranhas e elas quase acabaram comigo. É uma sugestão. Você pode colocar com suas palavras, acrescentando mais coisa, tirando alguma coisa. Mas a resposta da letra B é simplesmente você narrar com palavras as cenas. É quase ótima, né? Entendeu? Ficou claro para todo mundo, gente? Se não ficou, fala aí. Mas é isso, é narrar a cena. Muito bem, façam aí. E aí, aqui ele já manda colocar, ó. Recriar com suas palavras, exatamente. Isso aí. Ó, a 10. Imagine o seguinte diálogo entre as piranhas. Imagina, porque a gente lá, olha só, na B do 9, a gente coloca pelo ponto de vista do gato. Ponto de vista do gato. Na 10, a gente vai colocar sobre o ponto de vista das piranhas, né? Então, imagine o seguinte diálogo entre as piranhas e faça o que se pede. Olhe, lá vem o gato. Calma, ele não perde por esperar. Nham, muito gostoso esse gato. Reescreva as falas das piranhas cortando o máximo de palavras. Cortando, colocando como fala no quadrinho o essencial. Por quê? Porque ele quer mostrar para você que o quadrinho é direto, é objetivo. O quadrinho é uma síntese, é um resumo. Então, olhe, lá vem o gato. Ele coloca uma sugestão. Olhe, o gato. Na segunda, calma, ele não perde por esperar. Calma. Espera ele meter aquele narizinho dele aqui, né? E na terceira, gostoso, gostoso. Já ficou subentendido. Cabeça do gato é bem saborosa. Bem saborosa. Certo, menininhos? Quem tá com a apostila, veja aí. Paramos aqui. Paramos no final da página 12. Vamos chegando ao finalzinho da nossa aula. Algumas pessoas aí. Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês. Bom recesso e nos vemos daqui a 2 semanas. Beijo grande para vocês. Tchau, professora. Tchau, gente. Obrigada pela aula. Aqui, Oi? aqui, eu tô